né, ao meu ver, Uhum. mas foi campeão, né? O Tite ganhou um pouco de tranquilidade, a gente provou que pode ganhar sem o Neymar. Qual que é a sua impressão? Então, eu vejo bastante qualidade sim na seleção, seja individualmente como coletivo. Só que o que eu vejo assim que até hoje é, não engrenou assim depois da Copa, até na Copa, no período da Copa e daquele tempo em diante, eu acho que o futebol assim peca muito. A seleção, apesar de em resultados, em porcentagem, está muito bem, mas isso não é o que conta. Tanto que se Sim. contasse, teria ganho a Copa e tal, e não foi o que aconteceu. Perdeu os jogos importantes, no caso. Um jogo importante, na verdade, Foi. da Copa, que foi o mais importante, perdeu. E na Copa América o desempenho assim, não me agradou tanto. Mas também ninguém foi bem, né? Argentina e Foi Uruguai, uma os outros também Copa, não. sim, acho que foi uma Copa América assim, bem abaixo, foi bem decepcionante. Isso é até preocupante se a gente colocar em comparação com o futebol europeu, assim, tá muito desigual, a Muito gente tá abaixo. ficando para trás. Já é quase como se comparar os times daqui com os times de lá, né? Já tá Sim, quase nesse patamar. sim, só que eu vejo um pouco de diferença porque entre times tem a questão econômica. Sim, E essa isso é uma faz questão que diferença. se impõe bastante. Uhum. Mas entre seleções, eu acho que essa parte de. Não tem essa relação econômica. Então, Falta poderia renovar, estar né? melhor isso. Falta renovar, Acho né? que os trabalhos de base e tal poderiam estar melhores. Tanto que se a gente for aprofundar um pouco mais, o Brasil não chega, não está conseguindo nem as É, Copas da base. isso Esse é ano verdade. vai uma delas porque vai sediar, inclusive Goiânia é uma das sedes. Sim, sub-17, né? Mundial. Isso, isso. Mas, por exemplo, é, falta muito renovação, né? Como você falou, na minha opinião. Hum, E ano que vem tem outra Copa América, 2020, né? Sim, Porque vai alinhar ali com a Eurocopa, né? De 4 em sim. 4 junto com a competição europeia. Não seria o momento do Tite levar uma seleção recheada de jovens valores? É complicado isso. Se a gente, por um lado, gostaria de ver novos nomes para ver se eles dão conta ou não de entrar nesse novo ciclo, né, de Copa do Mundo, Uhum. a gente também tem que ver que mesmo alguns mais antigos ainda teriam que ser avaliados. Tem jogadores ainda que Sim, poderiam ser concordo. avaliados, que não foram convocados, e também a gente tem que pensar que querendo ou não, o Tite luta pela sobrevivência dele no É, cargo. Então, eu acho complicado essa renovação assim. Apesar de ser algo que muita gente quer e tal, mas eu acho quase que impraticável. é. Eu vejo assim. Eu acho que deveria ser de se fazer, né? Já que ganhou o título esse ano, né? Como eu falei, Sim, tirou o peso das costas. Tem muita gente pedindo passagem, né? Até pensando na Olimpíada, né? Tem sim, muitos jovens valores aqui no Brasil ou jogando mesmo lá fora, né? Lá fora, de cabeça, Vinícius Júnior, Rob Rodrigo, que saiu do Santos, foi pro Real Madrid sim, também. Acho que o David Neres tem que ter mais tempo, né? sim. Teve muito poucos jogos para mostrar serviço. O próprio Lucas, que não dá para entender porque que não tem chance, que é um jogador É, muito bom, raçudo, né, com cabeça boa. Entre outros nomes, Renan Lodge, que era do Atlético Paranaense, agora está é, no Atlético Madrid, pode ser um bom nome para o futuro para lateral esquerda. E tem que, não sei se você concorda comigo, tem que achar um substituto para o Daniel Alves, porque tá uma lacuna gigantesca na lateral direita, né? Ele não tem substituto, é. simplesmente. De primeiro nível, assim que me vem à mente, não, Não na tem, né? verdade não me No vem à Brasil não mente tem, né? um nome assim. Eu vejo alguns jogadores bons para o mercado interno, igual os dois Fagner, laterais do Palmeiras, o Fagner, Fagner, e sim. algum outro nome, mas relação a aspirar um cargo assim, um cargo não, desculpa, uma Uma vaga na posição, né? seleção, acho jamais Pois já é é. mais lá em O Danilo cima. que tem, vai, uma boa idade ainda, ele não corresponde, né? O Danilo ele não me agradou assim, o futebol dele na Europa, assim, eu acho que se ele evoluiu pelo lado defensivo assim, tal bastante, tal, virou um jogador, obviamente ele virou o melhor jogador que era no Brasil. Porém, eu não acho que ele evoluiu assim, ao meu gosto que Eu concordo. chegue lá na seleção para tomar o lugar, fazer essa posição é minha e são mais 10 aí nas outras, mas essa aqui é minha. Eu não vejo dessa forma. É, e o Rafinha também já tá
com a idade avançada, né, que é muito bom, deveria ter ido para a Copa, na minha opinião, não o Fagner, para mim tinha que ter sido o próprio Danilo, mesmo com os problemas que ele tem, e o Rafinha, pela qualidade, pela experiência, e é outro que também não teve chance, eu não sei por que não teve chance na seleção brasileira, um cara muito bom que o Guardiola até menciona muitas vezes, né, que é o melhor treinador do mundo. Mas enfim, vamos ver o que vai dar aí nos próximos jogos, né, nas próximas partidas amistosas e convocações da seleção brasileira. Sim. Acho que o Tite tem que continuar mesmo, não tem outro no momento para também substituí-lo, né? E é isso. Sim. Eu acho, até porque também o trabalho dele ainda no momento não pede essa dúvida, né? Ele só tem 3 anos agora. Sim. Né? E se houvesse esse balanço no cargo pelo Tite, eu acho que se fosse o caso, teria que procurar talvez uma opção estrangeira. Eu não acho que obrigatoriamente tinha que ser contratado estrangeiro, mas eu acho que tinha que ser um dos cotados, algum técnico estrangeiro. Porque no momento eu não vejo grandes técnicos assim no Brasil. Um que vem assim, que dizem que vem na frente é o Renato Gaúcho. Eu até acho um nome interessante, mas eu tenho minhas dúvidas. Assim, porque uma coisa é clube, sim, e ele vem, nos últimos tempos, vem um pouco patinando no Grêmio, e outra coisa é seleção, que é algo bem mais, exige mais experiência. Eu fico curioso agora para acompanhar o trabalho do Silvinho à frente do Lyon. Vamos ver o que ele vai desenvolver lá e se é que vai estar de acordo com a modernidade da Europa, o futebol que se é praticado no mundo, sobretudo na Europa, que é a que comanda, assim. Nomes para o futuro tem, né? Sim, tem o próprio Silvinho, tem o próprio técnico do Atlético Paranaense, que é muito bom, sim, né? Tem o Rogério Ceni, que tem uma história da seleção brasileira, né? Que está se provando cada vez melhor. Né? Você pega um time limitado do Fortaleza e faz o que faz, né? Sim, eu acho que no futuro próximo, assim, o Rogério Ceni pode ter grandes aspirações, porque eu acho que ele está indo no caminho certo. Eu creio realmente que em pouco tempo ele vai se estabelecer e, quiçá, até ir para a Europa, porque eu acho que ele estudou bem, ele é um estudioso e um cara bem... vamos ver, mas eu espero que não só ele, mas como outros nomes também cresçam e até, se for necessário, façam esse caminho para a Europa. Um rapaz, um caso treinador que eu penso muito bem, assim, tenho muitas opiniões positivas sobre ele, espero que siga esse rumo também, é o Fernando Diniz, que ele é um tipo de futebol que me agrada bastante. Sim. Eu sou uma pessoa que sou sempre apoio do futebol ofensivo, então... Só tá faltando o título, né? Tá faltando começar a colher os frutos já, né? Mas tem que ter sequência também. Né? Mas eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa mente resultadista, apesar que, igual você falou, tutela o trabalho do cara, querendo ou não, isso aí é inegável, mas se a gente for pensar atualmente, os dois técnicos chegaram na final da Champions, eles ou tinham poucos, no caso do Klopp, ou tinha nenhum título igual o Pochettino. Mas eu acho que é inegável que os dois são dois dos principais técnicos do mundo e todo mundo se agrada vendo o time de ambos jogarem. Então, sem dúvida. Eu penso um pouco nesse sentido. Concordo. E falando no Rogério Ceni, né? Tá aqui, eu sou suspeito para falar do São Paulo e do Rogério, né? Sou muito fã de ambos. Falando nisso, o Vinícius, embora esteja com a camisa histórica da Inglaterra, ele é torcedor do Liverpool, né? Torcedor do Palmeiras e do Goiás. Esse último time é o único que a gente tem em comum, né? Porque eu torço São Paulo e Barcelona. Sim. Aí tem a rivalidade, né? Sim. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Sobre seleção brasileira, agora vamos falar sobre os 25 anos do Tetra, né? Exatamente ontem, quarta-feira, dia 17 de julho, completou um quarto de século desse título importante. Eu tinha 6 anos, você também, né? Sim. Você também de 88, né? Sim. Marcou muito esse título porque, lógico, foi a primeira Copa que eu acompanhei, né? E logo de cara o Brasil já foi campeão. Teve grandes times, grandes jogadores, né? De cabeça aqui eu lembro
da Itália, o Baggio, que era o melhor jogador do mundo na época. Maradona já, né, com aquele grande problema de doping, Batistuta. A Argentina era muito boa. O Raj da Romênia, que fez uma ótima Copa. Bergkamp, que chegou até a fazer gol no Brasil nas quartas de final. Aquele jogo, para mim, foi o mais memorável, eu vou falar daqui a pouco. Stoichkov, da Bulgária, jogou muito. E lógico, o Romário e o Bebeto decidiram pra gente. Mas enfim, marcou muito essa Copa do Mundo para mim, né, de forma até nostálgica. E através daquela competição, deu esse start, deu gostar pra valer de futebol, né, de virar um amante do futebol. E pra você, Vinícius? Então, esse é um dos primeiros lembranças que me vem à mente, das primeiras lembranças que me vem à mente relacionadas ao futebol. Com certeza é a Copa de 94. Até como você disse, nós tínhamos uma idade muito tenra, né? 6 anos, muito pequenos ainda. Mas eu me lembro que naquela Copa formou um dos meus primeiros ídolos do futebol naquela época. Hoje não tanto, mas naquela época era muito marcante para mim o Bebeto. Tanto que eu ganhei a camisa na época em homenagem ao Bebeto, tal, número 7. Eu gostava bastante dele. E eu lembro até que na época, assim, uma curiosidade, que eu sabia a escalação da seleção de cor naquela época. Eu lembro algumas coisas da Copa, até alguns jogos, eu tenho algumas lembranças, até relacionadas à TV e tal, que tinha o Faustão fazia um sorteio lá, não sei se você lembra. Lembro. Eu lembro dessas coisas, assim. Ele fez esse sorteio acho que até 2002, né? Até a Copa de 2002. Mas na Copa de 94, inclusive, tinha esse sorteio. Era Maria Paula, não era? Do Cacete Planeta? Acho que era. Era Maria Paula, tenho quase certeza. Eu era moleque, mas eu tenho uma memória até boa. Uhum. Foi histórico, né, cara? Foi histórico os jogos. Os mais marcantes, lógico, foi contra os Estados Unidos nas oitavas de final. Foi no dia da independência, 4 de julho, independência americana, que o Bebeto decidiu, né? O Romário fez um jogo individual, aquele jogo difícil. O Leonardo tinha acabado de ter sido expulso, aquela cotovelada que ele perdeu a cabeça. É difícil, o Leonardo é um lorde, né? Entra fora de campo, mas lá o cara perdeu a cabeça. Fora assim não tem a ver com a carreira dele, né? Não tem. Até hoje não se entende, muita gente não entende. Eu sou uma dessas pessoas. Acontece, o cara perde a cabeça. Ele fez aquele momento. Não, o Zidane na final da Copa de 2006. Um outro ótimo exemplo, o Zidane. Mas ainda outros jogos marcantes daquela Copa, lógico. Brasil e Holanda nas quartas de final, né? 3-2. O Brasil abriu 2-0 com o show do Bebeto e do Romário. Aí a Holanda, que tinha um grande time, endureceu o Bergkamp, né? Jogando muito. O Inter, né? O Inter, isso. Ele empatou o jogo. E aí o Branco, né, cara? Que entrou no lugar do Leonardo, que o Leonardo estava suspenso, e fez aquele golaço de falta. Até uma falta, assim, muito polêmica, né? Que ele fez uma falta anterior que recebeu. E poderia até aquele gol que é um gol inesquecível assim, na história das Copas, principalmente dos brasileiros, né? Isso. Mas poderia não ter existido por essa falta. Sim. Aí, quem sabe entraria em ação o VAR se tivesse Se tivesse o VAR, a Inglaterra não teria título. Se bem que eu acho que é um lance que não caberia VAR, mas enfim. Sim. Porque anterior, né? É o destino, né, cara? É o destino. Na Suécia, aí depois veio a Suécia na semifinal, né? Que o Brasil empatou na primeira fase, muita dificuldade, o jogo também é muito amarrado, o Romário decidiu que ele ligou de cabeça, já na parte final do jogo, e a final, né? Inesquecível. Essa aí, acho que todo fã de futebol mundial, não só os brasileiros e italianos, de forma negativa para eles, lembra, né? Deixa de lembrar dessa final, né? Foi a primeira decidida em pênaltis, né? O Baggio tinha feito uma grande Copa do Mundo, mesmo machucado, mas ele era o melhor do mundo na época, em 93 ele foi eleito bola de ouro. Tava ali pau a pau com o Romário, né? Na Copa do Mundo. E ficou 0-0, né? O Brasil teve grandes chances, jogou melhor que a Itália, mas não conseguiu fazer o gol. A gente falou que alguns craques participaram daquela Copa. É interessante lembrar também que no último jogo, ele só jogou o último jogo, um craque que voltou naquele jogo foi o Baresi, né? Baresi, outro. Os maiores, para alguns, o maior defensor da infiltração, né? Sim. Fez acho que uma artroscopia, né? Acho que foi, eu não tenho certeza. E foi justamente dos pênaltis perdidos pela Itália, com os dois grandes jogadores da Itália, né? O Baggio, aquele
o último, né, que ele isolou a bola, e o Baresi no começo, né? Sim. É o destino, né, cara? É o destino. É. Não tem jeito, né? E a gente lembra assim também, igual você falou, é histórico, né? Todo fã de futebol, apenas por ser uma final de Copa, já é inesquecível, né? Apesar de que eu acho que não foi um grandíssimo jogo, até porque as condições eram bem complicadas, né? Foi um sol de meio-dia. Os dois times se sol- respeitaram demais também. Não, né? e o sol castigou Sem bastante, dúvida. porque lá em Pasadena, né? Próximo a Los O Angeles. verão americano é muito forte, né? Ainda Tão, mais tão na- mais calor quanto no Brasil, né? Ainda mais na Califórnia, né? É. O estado do sol, lá que eles chamam, né? É. Então, forte. Só é forte. Mas foi isso. O que importa é que no final. quem Depois ganhou de foi o nosso- uma terrível fila de 24 anos, né, o Sim. Brasil ganhou um título novamente. E só para fechar esse papo de 25 anos do Tetra, eu venho acompanhando aí nos últimos dias, né, relatos, né, dos jogadores, até mesmo dos cronistas esportivos, que aquela seleção ela foi até taxada, em grande medida, de forma injusta, como se diz, muito tática, né, muito defensiva, mas pouca gente se atentou ao seguinte: o Raí, infelizmente, não estava dando certo, não estava em uma boa fase, né? De 91 a 93, nossa senhora, estava destruindo. Mas em 94 ele não estava bem no PSG, consequentemente também não foi bem na seleção brasileira. E aí o Parreira tirou o Raí e colocou o Mazinho, que era um ótimo lateral volante, né? Muito técnico, que recompunha muito bem. Mas assim, o meio-campo, por que o meio-campo era daquela maneira? Como eu estava vendo os relatos. Era o Mauro Silva e o Dunga, né, os volantes, cabeças de áreas, né? Aí tinha o Zinho, que não era um meia volante, né? Mas nessa Copa ele teve que marcar mais do que o normal, e o Mazinho, né? Esse quadrado, ele propiciou que o Bebeto e o Romário brilhassem, como brilharam, né? Fizeram uma grande Copa, né? Uma grande Copa. E o Parreira, no final das contas, ele acertou, né? Era o que dava para fazer, né? Tanto que o Brasil foi campeão. Né? Poderia ter ganho, como eu estava vendo o Vitor Sérgio Rodrigues falar, ele era adolescente na época, então ele sabia mais de futebol do que a gente. O Brasil era para ter ganhado de 3-0 da Suécia na semifinal, ter ganhado de 2-0 da Itália na final, entendeu? O Brasil foi superior, mereceu ganhar, entendeu? Então, tudo bem, o Brasil não encheu os olhos, não foi igual à seleção de 82, é óbvio que não foi, né? O técnico não é do nível do Tele Santana, o time não é do nível de 82, mas o Brasil foi campeão, né? E ficou marcado na história. Sim. Né? Ficou marcado o nome da história, o Romário, né? Que depois daquela Copa, jogando pelo Barcelona, fez uma grande temporada, tendo o Cruyff como técnico, foi o melhor jogador da Copa e o melhor jogador do mundo, né? Sim. Só que foi um erro, né? Ele ter voltado pro Brasil logo depois, pra mim foi um erro. Ele deveria ter ficado pelo menos mais umas 2 temporadas ali no Barcelona, ou time da Europa, né? Voltou pro Flamengo. Apesar que ele não já era estabelecido na Europa, mas eu acho que ele Deveria ter ficado mais. Logo que ter chegou no ficado auge, mais na né? Europa, isso. Chegou no auge e aí veio pro Flamengo. Não dá pra entender, né? Sim, ele... Acho que é a qualidade de vida, né? Por mais que a Europa seja muito boa, mas o cara se sente feliz, se sente bem na terra dele. Um Né? dos grandes motivos dele é que ele é apaixonado em praia, e no Barcelona, apesar de ter, mas o clima nem sempre é favorável, Sim. né? E no Rio de Janeiro já é a casa dele, o quintal dele, Sim. então... Tanto que ele sempre jogou por lá depois. Sim, né? ele jogou praticamente todos os clubes, né? Menos o Botafogo, dos grandes cariocas. Sim. E aí, só para terminar mesmo esse papo de Tetra, eu estava vendo, né, a postura dos técnicos holandeses. Né? O Cruyff, ele soube lidar bem lá com o Romário, tanto que dizem que teve um jogo lá que o Romário pediu uma liberação depois do jogo, né? Se fizer 2 gols, você vai. Ele fez 3 e foi. O Cruyff liberou. Cruyff, vejam bem, Johan Cruyff, o gênio do futebol, dentro e fora dos campos. Enquanto o Panaca do Van Gaal, que foi outro treinador holandês que dirigiu o clube catalão ali no final dos anos 90, era um sem noção, né? Ele implicava com o Rivaldo, implicou com outros jogadores brasileiros. Parece que ele não gostava de craque, né? Ele não gosta de ajudar o craque e desse craque devolver dentro de campo, né? Tem essa história que ele tem alguma implicância com brasileiros. Aí, argentinos também. E se é verdade ou é mito, cada um que faça a sua interpretação. É verdade, ele mesmo fala. Assim, não fala abertamente, mas vendo o Rivaldo falar, vendo os outros jogadores brasileiros falarem,
Recentemente ele falou mal do Messi e do Neymar. Ah, não são jogadores de equipe. Cara, quem é você para falar do Messi, né? Quem é você para falar do Barcelona? Ganhou um campeonato espanhol só, entendeu? O Barcelona foi eliminado na primeira fase, na época que o Rivaldo foi o melhor do mundo, entendeu? E ele era o técnico. Não dá, né? Desculpe, Van Gaal, mas não dá para comparar, né? Mas é isso. Tetra foi histórico, né? Em 2002 veio o Penta, eu espero que em 2022 venha o Hexa, né? Que já vai completar 20 anos, né? Sem título. Já tá quase o mesmo ciclo da Copa de 94, né? Pois é, vamos ver. É o que se fala, dos 24 anos. Vamos ver. Espero que o Brasil saia da fila também.